Olá, então vamos conversar hoje sobre os testes sorológicos e algumas das características que esses testes podem apresentar. Então, quando a gente fala de teste sorológico, né, diagnóstico sorológico, a gente pensa em algumas coisas que eles podem oferecer no momento dessa análise. Então, de cara, a primeira coisa que a gente pensa, né, é o diagnóstico de doenças infecciosas, diagnósticos de infecções. Então, sim, eles são muito utilizados, né, esses testes sorológicos, mas não apenas para isso. Nós também utilizamos os testes sorológicos para avaliar compatibilidade entre doador sanguíneo e doador de órgãos, né, para transplante. Então, a gente tem na imunematologia os testes que visam a compatibilidade entre sangue dos doadores, né, para quem vai receber, para quem vai doar, se a gente pode fazer essa doação. E também a gente faz análises sorológicas moleculares diversas. Entre elas, a gente analisa também o complexo principal de histocompatibilidade, MHC, no caso de avaliações de compatibilidade de transplantes de órgãos. E a gente precisa fazer isso, é importante que a gente tenha a noção, né, o conhecimento de todas as compatibilidades envolvidas, porque no caso de transplante de órgãos, a rejeição ocorre exatamente por causa do sistema imunológico da pessoa que recebe, quando ela percebe essa incompatibilidade, tá? Verificar a evolução de uma doença. Sim, então a gente utiliza sorológicos no momento de terapia também, então para avaliar a evolução de um tratamento, então você consegue mensurar se a pessoa está respondendo bem àquele tratamento, se ela começa a apresentar títulos menores de um analito que esteja ali em processo de investigação na pesquisa. Então você consegue fazer esse acompanhamento por sorologia quantitativa ou até semi-quantitativa. E durante o processo de imunização, por exemplo, vacinação, né? Então, a vacina, ela é um imunoativo que vai ser inoculado na pessoa com o objetivo de prevenção. Mas para que isso ocorra, a gente precisa produzir os anticorpos. E aí a gente chama isso de soroconversão. Então, soroconversão é quando um soro, que era negativo para um tipo de anticorpo, ele se torna positivo, ele faz a conversão de negativo para positivo. E isso demanda um tempo, e é importante fazer esse acompanhamento até para estudos epidemiológicos. Então, os sorológicos, testes sorológicos são importantes para isso também. E detecção de antígenos tumorais. Então, as nossas células tumorais, quando a gente apresenta, né, algum tipo de marcador, então, uma célula tumoral, ela apresenta marcadores tumorais, o nosso sistema imunológico consegue fazer esse reconhecimento. Então, a gente pode fazer, mimetizar isso em análises in vitro, em análises sorológicas, em laboratório. Bom, e aqui uma definição desse processo de soroconversão. Então, o que ocorre? No caso dos anticorpos, você precisa sensibilizar, estimular a sua imunidade adquirida à produção desses anticorpos. É um processo que vai demandar um tempo. Você tem que fazer apresentação de antígeno, reconhecimento de receptores, liberação, estimulação de célula B, diferenciação para plasmócito, liberação de anticorpos. E, além dessa liberação de anticorpos, você precisa ter uma quantidade de anticorpos específica para que, dependendo do teste que você use para analisar a soroconversão, você consiga detectar. Então, o processo de soroconversão, ele ocorre durante um tempo, né? Para que ocorra a conversão desse soro negativo para um soro positivo, precisa de um tempo de produção de anticorpo e ter uma quantidade mínima em que o teste que você utilize ele consiga detectar a presença daquele analito em pesquisa. O nome desse período de soroconversão é janela imunológica. Então, são dois termos, né, que estão aí associados, mas não significam a mesma coisa. A soroconversão é quando o soro se converte de negativo para positivo. E a janela imunológica é o tempo, né, em que o organismo precisa para produzir esses anticorpos. Então, desde o momento da infecção ou da inoculação de uma vacina até a produção desses anticorpos. E, além disso, dependendo da metodologia sorológica que eu utilizar, que pode apresentar maior ou menor sensibilidade, eu vou conseguir detectar
em quantidades menores desse analito, ou, dependendo da metodologia, eu vou precisar de quantidades maiores desse analito na amostra para que essa técnica consiga detectar. Então, perceba que a janela imunológica ela vai depender desses dois fatores. Produção, tempo de produção de anticorpos, isso varia de antígeno, varia de processo de apresentação, varia de organismo, e também do tempo de detecção, que é dependente da sensibilidade do teste que eu utilizo no laboratório. Tá? Então, tudo isso é o período de janela imunológica. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. Janela imunológica para o vírus SARS-CoV-2. Então, hoje a gente tem, né, sorológicos realmente muito bons, com grande sensibilidade, com boa especificidade, como, por exemplo, ELISA, que conseguem fazer a verificação de soroconversão em 7 dias, a partir do início dos sintomas. E aí, só um dado aqui para comparar, efeito de comparação, o vírus da imunodeficiência adquirida, causadora da AIDS, né, o HIV, ele lá na década de 80, na década de 90, não se conhecia muito bem o processo de produção de anticorpos do que diz respeito a esse vírus, e os testes sorológicos, à época, apresentavam uma sensibilidade muito baixa. Significava que precisava de muito tempo para você conseguir fazer a detecção, fazer a soroconversão, tá? Então, lá na década de 90, né, você tinha aí 6 meses de janela imunológica até você conseguir um diagnóstico mais robusto para essa doença. Então, esse fato realmente do período de janela imunológica foi muito problemático, né, que facilitou inclusive a disseminação dessa doença nessa época. Aí, hoje em dia, só botei esse gráfico aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um conhecimento maior, inclusive estudos epidemiológicos, a gente tem aqui uma curva padrão para HIV, através de estudos epidemiológicos e sorológicos, onde a gente observa que na linha azul, cópias de CD4, que é a célula principalmente infectada pelo HIV, é uma célula da imunidade, né, o linfócito T-CD4. Então, conforme você vai tendo infecção, você tem aqui as cópias de HIV, as cópias do vírus. Então, no início da infecção, você tem um aumento grande, uma replicação muito acentuada dessas cópias desse vírus e uma diminuição, uma queda brusca de linfócitos CD4. E aí, nesse momento, a pessoa vai ter aqui os sintomas de uma infecção, que são os sintomas agudos da HIV, mas que podem ser facilmente confundidos com um processo infeccioso ou com uma virose muito forte. E a pessoa, então, ela entra num período de latência, onde ela consegue viver aí alguns anos sem a percepção, onde o vírus ele entra num ciclo mais suave, digamos assim, e você entra num período de latência, mas com o tempo, com o passar dos anos, né, você começa a ter aí as doenças oportunistas, porque você vai ter uma baixa muito significativa das células de defesa, tá? Então, a síndrome, né, que na verdade a doença que esse vírus causa uma síndrome da imunodeficiência, você vai ter aí como consequência muitas doenças oportunistas ocorrendo, tá? Então, isso aqui é que vai chamar a atenção. Bom, e a gente tem os marcadores sorológicos, né? Marcadores de biologia molecular para o HIV. Então, por exemplo, perceba aqui, a gente tem primeiro a percepção, né, do RNA viral, mas isso são técnicas de biologia molecular, como PCR, e para sorologias, a gente vai ter primeiro a percepção da IgM e depois a percepção da IgG, porque, sim, o organismo ele vai produzir anticorpos de memória, né, para esse vírus, tá? E aí, então, em sorológico, a gente consegue ter essa percepção aí com cerca de 4 semanas do processo infeccioso, que é o período de janela imunológica. Bom, e aí, com relação ao diagnóstico, né? A gente faz esses sorológicos quando a gente faz visando detectar a presença de imunoglobulinas, que são os anticorpos, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo dependendo da imunoglobulina que a gente encontra, tá? Ou quais imunoglobulinas a gente vai encontrar. Então, aqui só para relembrar, né? Essas imunoglobulinas, a gente tem IgG, IgE, IgD, IgM, IgA. Lembrando que a IgM, ela é uma imunoglobulina que marca, né, uma infecção aguda, uma infecção inicial, e a IgG é uma imunoglobulina que marca uma fase crônica, tá?
é uma imunoglobulina já mais tardia, que é a imunoglobulina de memória. Então, por exemplo, para a COVID, o que a gente observa? Que os anticorpos são produzidos na fase aguda da doença, né? A IgM, ela pode ser detectada aí a partir do 5º ou 7º dia de infecção. A partir do 10º dia, não é recomendado, né, fazer um exame para a presença de IgM, porque você não vai ter mais concentrações percebíveis aí aos testes sorológicos. Tá? Já a IgG, elas são anticorpos produzidos na fase tardia da infecção, geralmente detectáveis, né, sendo possíveis de detecção a partir do 15º dia de sintomas. Tá? Então, percebam aí essas janelas. Né? É importante a gente conhecer os analíticos que a gente está investigando. A gente pode investigar num teste sorológico tanto antígeno quanto anticorpos, mas a gente precisa conhecer como que são os mecanismos de produção com relação a tempo, principalmente, né, de soroconversão numa amostra em vivo. Tá? Então, a gente precisa conhecer a dinâmica desses analíticos que a gente está investigando e conseguir dizer qual seria o melhor sorológico, dependendo do tempo que a pessoa tem ali de sintomas. Na dúvida, pede os dois, pede IgG, pede IgM, para fazer dosagem dos dois. Enfim, e aí a gente consegue, através desses dados, desses resultados, uma análise, um diagnóstico mais preciso. Tá, e com relação à COVID, a gente fez muito, né, os testes rápidos, principalmente no período que era e foi muito importante, e ainda é, mas principalmente para fazer aquela testagem em massa, que foi inclusive uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que se fizesse as testagens em massa, né? E aí a gente tinha que esse teste ele fazia avaliação, então todo o teste de imunocromatografia ele vai ter o C, que significa o controle. Então, quando aparece aqui a leitura no C, significa que esse teste ele está validado, o resultado dele. O G significa a dosagem de IgG, a IgM, e IgM é a dosagem de IgM, né, da imunoglobulina, da fase aguda. Então, a gente vai ter aí quantidades detectáveis através desse teste. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ele é um teste válido, negativo para ambas. Aqui a gente tem um teste positivo para IgG, então provavelmente essa pessoa já está num período, né, de convalescência aqui. Positivo para IgM, período inicial da infecção, e positivo para os dois, né? O que pode significar aqui, dependendo da dinâmica do antígeno que a gente vai conhecendo com o passar do tempo, dos estudos epidemiológicos, aqui a gente pode ter um caso de uma pessoa que tenha entrado em contato com o vírus e ainda tem dosagem de imunoglobulina M, embora ela já esteja produzindo IgG, então ela está ali naquela fase da curva onde você tem um aumento de IgG e diminuição de IgM e o teste consegue detectar a presença das duas, ou uma infecção tardia e uma reinfecção, tá? E a gente sabe que algumas doenças você vai ter o contato com ela novamente com a produção de IgM. Bom, então a importância desses testes sorológicos, né? Nós podemos analisar se um paciente está curado pela ausência de sintomas ou também pela presença de IgG, dependendo da doença em questão. A IgG, ela é uma imunoglobulina que vai configurar uma cura, uma evolução. Bom, os sorológicos também podem ser utilizados para avaliar a evolução de uma terapia que está sendo empregada no paciente. Então, por exemplo, ele está fazendo um tratamento e esses sorológicos, eles visam, através da estimação de presença de quantidade de anticorpos ou quantidade de antígenos, você consegue estimar se você está diminuindo ou aumentando, ou estagnou. Então, você consegue saber se aquela doença está evoluindo com um processo terapêutico ou não. Além disso, podemos verificar se uma vacina, então, no que diz respeito à vacina, a soroconversão, né? E estudos clínicos para a liberação de vacina também são feitos por sorologias. Bom, com relação a esses métodos sorológicos, né, existe todo um processo de controle de qualidade para a gente conhecer os métodos disponíveis. A gente tem várias metodologias para o mesmo tipo de diagnóstico, por exemplo. Então, qual vai ser a melhor empregada, qual utilizar, isso vai depender
desse conhecimento de controle de qualidade desses testes. Então, um teste, ele precisa apresentar uma alta robustez, né, garantindo uma boa precisão e uma boa exatidão. Então, o que seriam esses parâmetros, né, quando a gente fala de testes sorológicos ou de outros testes que a gente pode utilizar? Então, aqui nesse esquema, a gente observa que todos os pontos estão juntos e bem no meio do alvo. Então, isso significa exatidão e precisão. Então, a precisão, ela diz respeito ao quão próximo um resultado cai do outro. Então, você precisa apresentar uma repetibilidade desses resultados. Então, se eu testar a mesma análise, mesmo analito, várias vezes, eu tenho que apresentar várias vezes um resultado semelhante. Então, isso é precisão, repetibilidade. E ele estarem próximo do valor real, do valor correto, isso é uma exatidão. Então, perceba que um teste ele pode ser, por exemplo, preciso, os resultados caírem sempre próximos, porém ser inexato, estão longe do valor real. Ele é preciso, mas não é exato. Ou ele é exato, cai próximo ali do valor real, mas distante um do outro, ele não tem uma boa precisão. Então, o certo é o teste ser preciso e exato. Bom, um teste ser preciso e exato garante, né, resultados confiáveis. E isso também vai ter a ver com dois outros parâmetros, como sensibilidade e especificidade. Então, qual é o melhor método? O que a gente quer, o que a gente busca no método quando a gente fala em controle de qualidade? A gente quer um método que libere resultados positivos que sejam verdadeiramente positivos e negativos que sejam verdadeiramente negativos. A gente não quer, né, ou faz com que seja menor a chance de acontecerem resultados falsos negativos ou de resultados falsos positivos. Isso não são bons resultados de serem liberados, né? Você perde aí uma credibilidade quando tem esses tipos de resultados. O que vai interferir, né? Então, por exemplo, um paciente, quando ele está doente, esse resultado ele precisa ser positivo, tá? Então, um paciente, quando de fato está doente, o resultado positivo ele é verdadeiramente positivo. E o paciente, quando não está doente, o teste ele dá negativo, ele é verdadeiramente negativo. Mas, dependendo da sensibilidade e da especificidade, os testes eles podem oferecer reação cruzada ou não detectar um analito que está presente na amostra, liberando o falso positivo e liberando o falso negativo. Ou seja, o falso positivo é quando o teste diz que a pessoa está doente, quando na verdade ela não está. E um falso negativo é quando o teste diz que a pessoa não está doente, quando ela de fato está. Então, são dois resultados muito problemáticos. Então, o que a gente vai verificar no teste? Sensibilidade. A sensibilidade, gente, é o quê? É a quantidade mínima que um teste ele consegue detectar de um analito. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo bem simples, né? Bem simplório que eu tentei fazer aqui. Então, aqui a gente tem uma amostra. Eu não faço ideia do que tem nessa amostra e vou fazer um teste, né? Eu recebo um pedido onde eu preciso analisar a presença do balãozinho vermelho na amostra desse paciente. Então, eu vou utilizar um teste, vamos supor, né, que eu utilize um teste que ofereça uma sensibilidade de detectar acima de 3 balãozinhos vermelhos aqui na minha amostra, tá? É uma sensibilidade que não é tão boa assim. Eu poderia utilizar um teste que tenha a sensibilidade de detectar um balãozinho para cima, né? Acima de um balãozinho vermelho. Um teste que teria mais sensibilidade comparado com esse do meu exemplo. Mas vamos imaginar que eu tenha pego um teste aqui no laboratório que tenha uma sensibilidade de 3 balãozinhos vermelhos. O que significa isso? Significa que o teste ele não consegue detectar se a amostra tiver de dois balãozinhos vermelhos para baixo. Ele detecta acima de 3 balãozinhos vermelhos. Então, vamos imaginar que na amostra do meu paciente, ele tenha balãozinho vermelho. Ele não tenha tanta quantidade de balãozinho vermelho assim, mas ele tem. Vamos supor que ele tenha 2 balãozinhos vermelhos, seja a concentração dele. O meu teste, ele vai pegar, ele vai ter a percepção, ele vai ter a sensibilidade de detectar esse analito que eu estou investigando? Não, ele não vai conseguir dizer para a gente que tem esse analito ali, porque ele só consegue pegar de 3 balãozinhos vermelhos para cima. Então, ele vai liberar um resultado que negativo. Ele vai dizer que, olha, não detectei, né? Não foi possível detectar
a presença do balãozinho vermelho nessa amostra. E aí o resultado que ele vai dar o quê? Negativo. Quando, na verdade, é um falso negativo. Por quê? Tinha balãozinho vermelho lá na amostra do paciente. Em pouca quantidade, mas tinha. Só que a sensibilidade desse teste era baixa e ele não conseguiu perceber e liberou um resultado falso negativo, tá? Um outro parâmetro que é importante a gente avaliar também nos testes sorológicos é com relação à especificidade. O que significa especificidade? Significa que o teste utiliza uma metodologia e reagentes que são específicos em encaixes moleculares do analito que eu estou querendo investigar. Tá? Então, um teste que apresenta uma boa especificidade, ele não vai ter reações cruzadas, coisas que podem acontecer, mas não são bons, não são coisas boas de acontecer. Um outro exemplo aqui bem simplório para a gente entender isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui a amostra do meu paciente. Eu não faço ideia do que tem nessa amostra, mas eu recebo um pedido que eu tenho que analisar a presença de balãozinho preto na amostra desse paciente. E aí eu utilizo um teste que eu tenho aqui no laboratório, que ele não é tão específico assim para balãozinho preto. Por quê? Ele vai conseguir fazer ligação com o balãozinho preto dessa amostra, se tiver na amostra, mas ele também faz ligação com o balãozinho azulzinho, tá? Então, ele não é específico 100% para o balãozinho preto. Ele apresenta reação cruzada com balãozinho preto e balãozinho azul claro. Então, é um teste que não tem boa especificidade. Então, nesse exemplo aqui, chegou essa amostra, eu não sei o que tem nessa amostra, e faço esse teste, que tem ligação com o balãozinho preto, que é o que está pedindo aqui no meu diagnóstico, para eu analisar, mas ele também faz uma reação cruzada. O que vai acontecer? Qual laudo que esse teste com baixa especificidade ele vai liberar? Ele vai dizer que é positivo. Embora na amostra do paciente, perceba, não tem o balãozinho preto. Então, de fato, ele é o quê? Negativo, mas o laudo desse exame, ele vai sair como positivo, porque ele fez a ligação, uma ligação inespecífica, uma reação cruzada, e deu um resultado positivo. É um resultado verdadeiro? Não. Então, testes que apresentam baixa especificidade, eles podem liberar resultados falso positivo, tá? Bom, com relação aos testes sorológicos, a gente também consegue fazer testes, né, que a gente chama de qualitativos, quantitativos. Então, os testes qualitativos, eles visam detectar a presença ou ausência do analito que eu estou investigando. Então, qualitativo é sim ou não, tem ou não tem. O teste quantitativo, ele consegue, através de uma metodologia, através de uso de equipamentos, ele consegue dosar, ele consegue quantificar o quanto que eu tenho daquele analito que eu estou investigando ali, tá? Mas, além disso, eu tenho um meio termo. Eu tenho os testes que são chamados de testes semi-quantitativos. O que significa um sorológico ser semi-quantitativo? Significa que ele consegue estimar uma quantidade. Ele não dá uma quantidade precisa, como quantitativo, mas ele consegue estimar. E aí a gente libera laudos onde vão apresentar as titulações. Então, você consegue fazer um titular. Então, essas titulações, elas vêm como uma razão, uma proporção. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Em imunologia, a gente vai utilizar, né, as diluições seriadas de 2. Em micro, é muito comum utilizar de 10, né, na base 10. Em imunologia, a gente utiliza muito a base 2. Então, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. O que significa isso? Né? Então, a gente vai precisar fazer uma diluição seriada da amostra e vai testar. A maior diluição em que eu ainda observo uma reação positiva é o meu título, tá? Então, por exemplo, aqui, né, o que é o título? É a maior diluição em que eu observo a reação. Então, eu consigo estimar, através dessa titulação, uma quantidade, se tem muito ou se tem pouco. Então, por exemplo, o paciente 1, aqui, ele apresentou um resultado positivo até a diluição de 1 para 64. Já o paciente 2, ele apresentou uma reação positiva na diluição de 1 para 8. Então, quem tem a maior concentração do analito que eu estou investigando? O paciente que apresentou a maior diluição. Então, a maior diluição em que eu ainda observo a reação. Ou seja, eu precisei diluir mais vezes
para que ainda conseguir observar a reação positiva. Então, quanto mais eu diluo e ainda continua dando positivo, significa que mais analito eu tenho naquela amostra, tá? Então, é uma estimativa. Então, os testes sorológicos podem ser qualitativos, quantitativos e semi-quantitativos com liberação de título, com análise de título, tá? Tem um outro vídeo onde eu falo sobre esse processo prático, né, como ocorre, como é feito na prática esse processo de diluição seriada, os cálculos, análise de título, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito extenso, tá bom?